Pensa aqui comigo. A mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus num poço, num lugar público, não é? Onde não tinha ninguém, só estava ela ali que foi tirar água, e ali ela encontra Jesus. O cego Bartimeu, ele teve um encontro com Jesus na beira do caminho. Jesus estava passando ali naquele momento, ou seja, a pregação do Evangelho, e Bartimeu ouviu o próprio Jesus ali pregando. A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu o milagre, ela foi salva, ela teve um encontro com Jesus. Aonde? No caminho. O que eu quero dizer para você com isso, para resumir, é aonde alguém foi encontrar Jesus no templo? Vou perguntar novamente. Aonde alguém ia para o templo para encontrar Jesus? Jesus estava na rua, Jesus estava nas aldeias, Jesus estava nas cidades, Jesus estava indo ao povo pela pregação do Evangelho. Aonde era que o povo encontrava Jesus? Era no templo? Era não. Deixa eu te dizer uma coisa, se tu não sabe. Jesus não era aceito no templo. E quem cresce em Jesus era expulso do templo. Você está entendendo o que a palavra de Deus nos ensina? O templo estava corrompido pelos sacerdotes que se tornaram a autoridade de Deus e nem o próprio Jesus aceitaram. O templo, Jesus vai ficar indignado com o que os sacerdotes estavam fazendo no templo de Jesus, tá? Hoje não tem templo mais não, o templo do judeu é um só, que é lá em Jerusalém, o lugar que o templo era construído e hoje está destruído. Aí eu pergunto, alguém ia para o templo buscar a Jesus? É bom para refletir ou não é? Eu gosto de chamar você para isso. Eu gosto de trabalhar isso aqui, ó, do pessoal, ó. Entendimento, não é emoção. Ninguém vai chegar a Deus pela emoção, é pelo conhecimento e o entendimento. Até porque Deus, ele pede para nós que conheçamos Ele e prossigamos em conhecer, para ser liberto. Andar com Ele com entendimento. Então, esse é o questionamento que eu faço. Alguém ia para o templo, lá em Jerusalém, no tempo que Jesus estava ali naquela cidade, que o templo dos judeus estava de pé ainda. Jesus mandou alguém ir para o templo buscar Ele. Jesus ensinou alguém ir para o templo adorar a Deus. Jesus ensinou alguém que o templo dos judeus era o lugar que você vivia para Deus. Jesus ensinou isso a alguém, irmão? Jesus, já naquele tempo, imagina se hoje tivesse ainda. O templo dos judeus não existe mais. Aonde Jesus estava lá. Quando ele ia para o templo, ele não ia, ele ia ensinar. Ele ia mostrar aquele povo que estava lá como sábio de Deus. Mostrar ao povo que as escrituras já estavam se cumprindo e mostrando para eles. Jesus não ia para o templo buscar a Deus. Jesus não ensinou ninguém para o templo buscar a Deus. Jesus não ensinou ninguém a orar no templo. Aonde era que Jesus orava, irmãos? Era nas montanhas. Isso não quer dizer que ele ensinou ninguém a ir para monte orar não, viu gente? Isso é uma heresia que criam usando essa direção aí, totalmente fora do contexto. Jesus, naquelas regiões montanhosas, ele se isolava do povo, procurava um lugar isolado para poder orar. Jesus não ia para templo orar. Jesus não ensinou ninguém a buscar ele no templo. Rapaz, se você parar para ser esclarecido pela palavra de Deus, eu tenho certeza que a tua mente vai ser iluminada. E você vai ser livre dessa mentira. Que você está escravo, alienado, dependente. Achando que é essa direção que você vai encontrar Deus. Eu pergunto, o endemoniado gadareno, os milagres de Jesus,
O templo, sabe o que tinha lá no templo? Um bocado de incrédulo, um bocado de perdido, um bocado de homens vivendo na mentira, pensando que era de Deus. Sabe o que tinha no templo? Um bocado de gente adorando a Deus em vão. Sabe o que tinha no templo? Homens gulosos, atrás do dízimo do povo, fazendo negócio do povo. Comércio do templo. Sabe o que tinha no templo? Homens mentirosos, que eram do diabo e não de Deus. Porque quando Jesus disse que eles eram filhos do diabo, Jesus disse isso não foi para o povo pecador comum, foi para os pecadores religiosos que se achavam de Deus, os líderes, os mestres, os soberanos do templo. Ah, meu irmão, aqui não, aqui tu não vai achar papa com água não, meu irmão. Aqui não é suspiro nem algodão doce não. Aqui é conteúdo sólido para te fortalecer, alimentar tua vida com Deus, te dar entendimento e te fazer firme na palavra, no conhecimento de Deus. Hoje aí está essa mentira aí, é o templo, o milagre no templo, buscar Deus no templo. Mostra aí qual foi os milagres. A maioria, quase todos os milagres de Jesus não foi feito no templo. O templo não tinha a glória de Deus, já tinha saído há muito tempo. A glória de Deus, quando veio agora da segunda casa, não foi mais no templo, foi agora em Jesus e agora é na vida daqueles que estão em Cristo. A glória de Deus não está dentro de templo, irmão, aprenda isso. Aprendam isso. Quando a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a primeira foi uma glória transitória, foi uma glória totalmente temporária, que era ali no templo, onde estava ali a Arca da Aliança, onde caiu ali o Shekinah de Deus, e ali incensou todo o ambiente para mostrar que Deus estava ali. Isso ali era no tempo do primeiro tabernáculo, que era terreno, construído por Moisés. Agora o tabernáculo celeste é o próprio Jesus, enviado, construído pelo Pai. Aleluias! A glória de Deus não está nesses templos não, irmão, de alvenaria que o povo faz questão de dizer que é o templo de Deus. O templo só era um, o templo dos judeus, onde os judeus buscavam a vida de adoração e servia a Deus no templo. Isso não tem mais valor. E hoje o templo de Deus, onde a glória de Deus está, aleluias, onde a presença de Deus está, não é naquela igreja que diz que é o templo, não é naquela igreja que diz que é a casa de Deus, não é naquela construção que o homem levantou, não é naquele império que o homem criou para estabelecer o seu trono, para estabelecer o seu senhorio, para dizer que é o altar de Deus. Ali não tem altar de Deus coisa nenhuma. O altar de Deus, a casa de Deus, a glória de Deus não está dentro de igreja, está em nós, somos nós, somos nós. Aprendam, meu irmão, isso. Despertem, conheçam a verdade e sejam libertos. Saiam desses ambientes onde vocês estão sendo ensinados a centralizar a sua vida nesse ambiente, na servidão do homem, dentro do sistema de hierarquia, de domínio, de governo do homem, como se fosse ali onde está a presença de Deus, onde está o milagre de Deus, onde está a vida com Deus. É não. Jesus não ensinou ninguém a ir para o templo. Os milagres de Jesus eram feitos na vida daqueles que ouviam a pregação do Evangelho, nas cidades, nas ruas, nos becos, nas vielas. O Evangelho é que leva Jesus ao povo, não é uma igreja para o povo ir lá buscar Jesus. Venha buscar Jesus aqui, venha buscar Jesus, venha buscar a Deus. Aonde? Não é dentro de templo, de igreja que diz que é templo, irmão. Jesus não está nesses lugares. Esses lugares são sinagoga de Satanás, são comércio dos homens, onde os homens fazem negócio de vocês, os cães gulosos, os falsos mestres que estabelecem o seu trono e diz que é homem de Deus, para o povo estar ali sobre o domínio e a autoridade deles. Jesus não está em templo, ninguém nunca achou Jesus no templo. E quando Jesus era criança, foi para o templo, que ele estava ali como judeu ainda, cumprindo ali na tradição judaica que ele ainda estava vivendo, ele foi para o templo. Mas quando Jesus inicia o seu ministério, ele não incentiva, ele não orienta, ele não instrui ninguém a buscar a Deus em templo, ninguém adorar a Deus em templo, ninguém buscar milagre de Deus em templo, ninguém está vivendo ritual em sacrifício para Deus em templo. Jesus não ensinou isso, meus irmãos. O templo estava corrompido. Jesus se indignou com aqueles homens lá
que era para ensinar o povo sobre Deus, estavam fazendo negócio do povo dentro do templo, fizeram do templo um comércio para lucrar com o povo. Hoje é a mesma coisa, tá? Então cuidado, presta atenção nisso. Quer encontrar Deus? Você tem que encontrar Deus aonde a palavra dele está sendo pregada. Aí alguém diz assim, mas a palavra de Deus é pregada na igreja. É mentira. É mentira. A palavra de Deus é pregada não é dentro de igreja. É na vida daqueles que estão pregando na rua, no carro, no metrô, na praça, no trabalho, na casa, na escola. Não é dentro de igreja, é o local central. Ninguém encontra Deus dentro de igreja. Encontra Deus na mensagem do Evangelho, que nos dá a direção, conhecimento para chegar a Deus através de Jesus. Não é através de igreja, irmão. Cuidado com essa mentira do diabo de igreja. Estou sempre denunciando isso. Eu já arrumei um bocado de pessoas que estão com raiva de mim porque eu estou pregando a verdade. Eles se aborrecem comigo porque eu testifico que essa ideia, que esse ensino, que essa doutrina é mal, é herética, é anátema. Aí eles ficam com raiva de mim porque eles são devotos e propriedade, discípulos, seguidores dos templos, dos homens dentro dos templos. Eu estou sempre mostrando essa verdade e levando para o povo conhecimento para sair da mentira. Faz uma análise na Bíblia, irmão. Usa a palavra de Deus para guiar a tua vida com Deus. O povo está se deixando guiar com Deus pela direção da religião. Vai ser guiado pela luz de Deus para guiar os teus caminhos, dirigir os teus passos de vida com fé em Deus, com entendimento na palavra. Jesus é o teu pastor, é o guia da tua alma, não é o teu líder dentro da tua igreja. Os apóstolos, eles não incentivavam ninguém a ir para o templo. Os milagres de Deus foram feitos fora do templo. Você lembra que os apóstolos, dentro da sua tradição ainda, foram para o templo e na porta do templo encontraram um aleijado? O aleijado foi curado pela glória de Deus fora do templo. Quando ele chega no templo, sabe o que acontece? O povo ficou tudo revoltado. Os líderes, os homens que diziam que era de Deus que estava no templo, ficaram proibindo, ficaram zangados, furiosos com os apóstolos. Sabe o que fizeram? Não glorificaram a Deus. Eles tentaram calar os apóstolos. Eles não aceitaram os apóstolos no templo. Eles prenderam os apóstolos. Eles chicotearam os apóstolos dentro do templo, porque eles tinham autoridade civil também dentro do sistema religioso judaico. Eles prenderam os apóstolos e ameaçaram os apóstolos para não pregar e nem anunciar o nome de Jesus. Olha para aí. E eles diziam que era de Deus. Dentro do templo, isso tudo dentro do templo. O templo estava virando o templo virou uma sinagoga de Satanás. Lugar onde o diabo estava predominando. Não era mais Deus. Deus tinha sido expulso. O povo já não aceitava mais nem se submetia a Deus dentro do templo. Meu irmão, isso é muito sério, porque você fica raivoso comigo, né? Você fica furioso, zangado, aborrecido comigo. Por quê? Porque eu estou levando a luz, meu irmão. Quem está nas trevas se aborrece. E você só vai se alegrar quando você estiver na luz. Aí você vai dizer, Deus, eu te louvo pela vida do irmão Wellington, que tem compromisso com a verdade, não tem medo de pregar a verdade. Está expondo a verdade, está se levantando para protestar contra o sistema e com toda a mentira que o sistema prega, levando o povo a desviar de ti. Se você, quando estiver na verdade, você vai agradecer pela minha vida a Deus. Pela graça dele que tem me usado para isso. Não só eu. Quantos irmãos estão aqui na plataforma sendo usados por Deus pregando a verdade? Mas também, irmão, o que tem de falso profeta para fazer você não dar ouvido à verdade é muito. Então preste atenção nisso. Eu só peço a você, analisa isso aqui que eu falei e faz um exame nas escrituras e vê se é ou não é o que eu estou aqui expondo. Cuidado. Você não vai encontrar Jesus dentro de igreja.